Vamos continuar a falar sobre métodos de classes, desta feita para ver como é que podemos acrescentar vários parâmetros a um método e também para verificar o que é o overloading. De regresso à nossa classe OOP, eu voltei a limpar o nosso projeto, isto é, eliminei a classe de animal que eu escrevi no vídeo anterior, para apresentar aqui então um exercício com uma classe muito mais apropriada para explicar os conceitos deste vídeo. Eu vou criar aqui uma classe designada por cálculo. Vou selecionar o default package, criar aqui em New Java Class e vou chamar-lhe cálculo. Esta classe, esta nova classe que eu estou aqui a criar, vai servir precisamente para nos fazer as 4 operações matemáticas mais comuns: a adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Nesta circunstância, o primeiro pensamento que nos poderá surgir é: ok, muito bem, vamos precisar de criar 4 métodos distintos, cada um deles executando as diferentes operações. Então vamos a isso. Vamos colocar public. Neste caso vamos trabalhar com valores inteiros. Então vamos colocar public int, isto é, este método vai devolver um valor inteiro e vamos lhe chamar adição. Dentro dos parâmetros, isto é, no local onde nós colocamos a assinatura do método, que é o conjunto de parâmetros que ele leva, nós vamos colocar 2 parâmetros, 2 parcelas. Para simplificar, cada parcela vai se chamar P1 e P2. Então, neste caso, eu vou criar aqui 2 parcelas inteiras, int P1, e agora para acrescentar mais um parâmetro na assinatura do meu método, eu vou colocar uma vírgula e depois novamente int P2. Vou agora aqui abrir e fechar as chavetas e reparem que o erro vai aparecer, porque é o erro que nos indica que há que devolver, há que fazer o retorno de um valor inteiro. Ora, qual será esse retorno? Eu vou aqui complicar um pouco a programação, isto é, escrever código a mais do que aquele que seria necessário. Neste caso, vou definir uma variável chamada resultado, é igual a P1 mais P2, e depois vou retornar ou devolver o resultado. Return resultado. Okay. E reparem como automaticamente tudo ficou limpo. Se eu agora aqui na minha classe fizer o seguinte, cálculo, e vamos colocar aqui objeto. Okay. Vamos chamar objeto. É igual a new cálculo. Ora, o que vai acontecer então neste momento é o seguinte: eu posso utilizar este objeto como um mecanismo de criação de adições. Então vou poder simplesmente fazer o seguinte: system, ou melhor, vamos aqui simplificar a leitura, int resultado é igual a objeto, ponto, e agora reparem, cá está então adição com 2 variáveis do tipo inteiro, 2 parâmetros inteiros. Eu vou fazer um duplo clique, definir aqui 10, definir aqui 20 e depois vou apresentar system.out.println resultado. E se eu agora executar este código, o que vai ser apresentado é o resultado da adição dos 2 parâmetros que eu aqui coloquei. Até aqui penso que será muito simples perceber isto. Vamos aqui acrescentar os outros métodos. Neste caso, para simplificar, eu vou pura e simplesmente fazer cópias dos 4 métodos. Vamos chamar-lhe subtração. E o resultado aqui será P1 menos P2. Vamos aqui colocar multiplicação. E aqui será o sinal da multiplicação. E vamos colocar aqui a divisão. E nesta circunstância, aqui P1 a dividir por P2. E reparem como rapidamente, copiando e colando, nós passamos a ter 4 métodos na nossa classe cálculo. Ora, significa isto então que eu posso ter aqui, por exemplo, resultados do tipo diferente. Vamos colocar aqui adição. Vamos colocar aqui 4 variáveis inteiras. E vamos lhe chamar exatamente o mesmo nome das suas operações: subtração, multiplicação e divisão.
E agora, obviamente, aqui vamos chamar cada um dos métodos distintos. A adição está feita, vamos chamar-lhe aqui a subtração, a multiplicação e depois a divisão. E neste caso concreto, o que é que nós vamos aqui passar? Na subtração vamos aumentar aqui, por exemplo, para 100. Na multiplicação vamos multiplicar 10 por 2. E aqui na divisão vamos dividir 10 por 2 também. Ok? Ora, o que vai acontecer aqui é muito simples. Nós vamos ter a possibilidade de ver aqui 4 resultados diferentes. O resultado da adição, da multiplicação, da subtração e da divisão. Neste caso, subtração, que é o resultado da execução deste método que aqui está. Ok? Ele está aqui a dar um erro, vamos verificar porquê. É muito simples perceber porquê, falta-lhe colocar lá, ou melhor, não falta colocar nada, não faltam os parâmetros. Já lá vamos ver o que é que se passa aqui com a nossa subtração. Vamos aqui, subtração, vamos aqui eliminar e agora já está correto. Vamos colocar aqui multiplicação e depois a divisão. E reparem então, se eu executar o código, espero que não tenha qualquer erro, vamos aqui executar, cá temos então os 3, ou melhor, os 4 valores. Temos então 30, que é o resultado da adição, temos 80, que é o resultado da subtração de 100 para um 20, temos o 20, que é a multiplicação de 10 por 2, e temos 5, que é a divisão de 10 por 2. E, portanto, vimos aqui como é que nós podemos criar aqui uma classe rapidamente, utilizando mais do que um parâmetro nas assinaturas. O overloading é uma outra circunstância que nos vai permitir fazer aqui um mecanismo muito interessante. E, neste caso, vamos aqui apagar tudo isto e vamos criar aqui apenas um método para executar todas as operações. Ou melhor, vamos criar 4 métodos, mas com assinaturas distintas. É aqui que vai entrar o conceito de overloading, isto é, eu posso criar métodos com o mesmo nome, desde que eles tenham assinaturas distintas. E para isso eu vou fazer simplesmente o seguinte, public, ok, vamos aqui, agora sim, public, int, e vamos lhe chamar aqui operação. Ok? Vamos introduzir aqui as duas variáveis, int p1, int p2. Ok? E o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, nós podemos introduzir aqui, por exemplo, um mecanismo diferenciador. Neste caso, uma string, operação, por exemplo, vamos lhe poder chamar desta forma, e o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos colocar aqui, por exemplo, uma estrutura do tipo switch. Ok? Vamos aqui, switch. Switch o quê? O que é que nós vamos pretender verificar? Qual é o tipo de operação que queremos? Operação. Em seguida, vamos aqui colocar os diferentes casos. Case. E caso a operação seja adição, então o que ele vai fazer é vai retornar um valor inteiro. Neste caso, int resultado. E vamos definir aqui qual é o resultado. O resultado é igual a P1 mais P2. Ok? Depois temos aqui o break para terminar. E vamos agora colocar aqui os vários casos. Neste caso, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos aqui então colocar a subtração, a multiplicação e a divisão. E atenção que eu ainda não estou a falar de overloading, estou apenas a mostrar um outro mecanismo de podermos retornar apenas com um método o mesmo conjunto de funcionalidades que tínhamos com os 4 métodos anteriores. Basta para isso então que eu altere qual é o valor do último parâmetro, ok? Então na adição temos aquele mecanismo correto, aqui também, aqui vamos colocar a multiplicação, e aqui vamos colocar a divisão. E falta apenas aqui, para evitar que haja este erro, que iria provocar um erro aqui na execução da nossa classe, simplesmente isto, return resultado. Ora, temos aqui a nossa classe criada,
ela está a dar aqui um erro. E está a dar um erro porque informa que o resultado, neste caso a variável local resultado, pode não ter sido inicializada. Isto é, e não foi. Ela foi apenas enumerada aqui no topo. Então, para resolvermos este pequeno problema que aqui aparece com este erro, bastará atribuirmos um valor por defeito a esta variável. E neste caso será 0. Depois o switch ir-se-á encarregar de verificar qual é a operação que vamos fazer. Ora, vamos então regressar à nossa classe, vamos apagar toda esta implementação e reparem agora com o que é que ficamos. Temos aqui, por exemplo, system.out.println e neste caso vou chamar objeto ponto, e reparem, os métodos desapareceram todos, não tenho cá a adição, a subtração, etc. Só tenho um método chamado operação que tem uma assinatura com 3 parâmetros. Então eu vou aqui escolher os 3 parâmetros e vamos colocar aqui 10 e 2. E na operação nós vamos definir uma string, neste caso vamos colocar adição. E o que vai acontecer aqui então é que vai ser apresentado na consola o resultado de uma operação, que é a execução deste método que tem a possibilidade de fazer 4 operações distintas, onde vamos utilizar como parcela 1 o valor 10, parcela 2 o valor 2, e vamos, neste caso, pedir-lhes que faça uma adição. Se eu agora executar aqui, o que ele vai fazer é, então, adicionar 10 com 2. E executou isto porque adição foi definido aqui, e quando a classe foi evocada, ele foi verificar aqui nesta estrutura switch qual era o caso adição. E no caso adição, define resultado como sendo igual a P1 mais P2, e depois no final vai retornar o valor de resultado. Obviamente que se quisermos colocar aqui subtração, o resultado será 8. Se colocarmos multiplicação, o resultado será 20. E se colocarmos a divisão, o resultado vai ser 5. E, portanto, desta forma vimos um outro mecanismo de podermos criar aqui apenas um método que nos vai permitir, então, fazer as mesmas operações. Mas vamos ver aqui muito rapidamente o que é o polimorfismo. Ou, neste caso, não o polimorfismo, mas sim uma outra estrutura que é o método overloading, isto é, de sobrecarregamento. E esse método, basicamente, é então aquilo que eu já havia explicado no interior deste vídeo, ou no meio deste vídeo, que é a possibilidade de criarmos o mesmo método, mas com o mesmo nome, mas com uma assinatura diferente. E, por exemplo, public int operação. E neste caso vamos definir aqui a operação com um valor apenas de um parâmetro, neste caso P1. Ora, o que vai acontecer aqui é simplesmente o seguinte, eu vou aqui abreviar e colocar return P1 mais 100. Ora, se eu pedir para executar este método, o que ele vai fazer sempre é acrescentar ao valor que eu atribuir aqui a este parâmetro, acrescentar o valor 100. Vamos criar um novo método, public int operação, e reparem, se eu definir int P2, por exemplo, independentemente do nome que eu definir para o parâmetro, está aqui já a surgir um erro. Porquê? Mesmo que eu altere o nome do parâmetro ou da variável que serve de parâmetro para o meu método, o que o Java vai interpretar é que se trata exatamente de um método copiado. Porquê? Porque ele tem a mesma assinatura. Isto é, pede simplesmente um parâmetro do tipo inteiro. E reparem, aqui está método duplicado, porque pede um valor do tipo int. Ora, então não chega eu a alterar o nome da variável. Eu tenho que ter mesmo um conjunto de métodos diferentes, ou melhor, de assinaturas diferentes. Eu posso ter aqui operação string P1, por exemplo. E aqui já é possível. O erro está a acontecer aqui porque eu não tenho nenhum return. Neste caso, return vai ser igual a quê? A P1 mais foi devolvido. Okay? Porque estamos a falar aqui, neste caso, de executar uma operação que não é de cálculo, obviamente, mas que é uma operação de retorno, não de um int, mas neste caso de uma string. Okay? Reparem que eu tenho o mesmo nome
para o método, mas tenho duas assinaturas diferentes. E neste caso até o retorno de um valor diferente. Verifiquemos agora o que é que acontece na nossa classe. Eu vou apagar aqui e vamos fazer system.out.println e agora vamos chamar novamente o nosso objeto. Objeto, ponto, e agora reparem, vai aparecer aqui operação duas vezes escrita. Porquê? Porque tem duas assinaturas distintas. Neste caso, int1 e p1 vamos colocar aqui 100. E o que vai acontecer é que ele vai apresentar na sequência da execução deste código o valor 200, porque a operação de valor 100 vai aqui executar este método que aqui está. E, portanto, vai acrescentar mais 100. Se eu utilizar aqui operação, mas definir uma string, o que vai acontecer é que automaticamente o Java vai perceber que este método operação a ser executado não é o mesmo que aqui está. É o método que consegue absorver uma variável do tipo string. E nesta circunstância ele vai executar não o primeiro, mas sim o segundo. Vamos então executar aqui o código. E cá está, 200, que resulta da execução deste método inicial, e depois João foi devolvido, que é o valor que resulta da execução da segunda assinatura do método. E de uma forma muito simples, ficamos aqui a ver já o que é um mecanismo de overloading.